Hoje vamos mergulhar no mundo dos segredos obscuros por trás de uma das marcas mais famosas do planeta, a Coca-Cola. Embora a bebida refrescante esteja presente no nosso dia a dia há mais de um século, existem aspectos e mistérios que poucos conhecem. Prepare-se para descobrir 5 segredos intrigantes e surpreendentes que a Coca-Cola tentou manter fora dos holofotes. Quem inventou a Coca-Cola foi um farmacêutico chamado Dr. John Stitt Pemberton em 1886, que também era veterinário da Guerra Civil e viciado em morfina. A Coca-Cola se inspirou em uma bebida chamada Vin Marine, produzida pelo químico parisiense Angelo Mariani. Hoje, a Coca-Cola é o refrigerante mais popular do mundo. Confira a lista dos 5 segredos obscuros da marca. 5. A estratégia obscura, influenciando as escolhas das crianças. Lá pelos anos 90, a cena dos refrigerantes estava fervilhando de concorrência. E a Coca-Cola, sempre esperta, não poupou esforços para conquistar a clientela desde cedo. Eles partiram em busca dos estudantes do ensino médio, querendo garantir que essa escolha se estendesse por toda a vida. Uma estratégia bem parecida com o que as empresas de tabaco costumavam fazer. Imagine só, contratos sigilosos com escolas, conhecidos como contratos de vazamento. Em troca de generosos incentivos financeiros, a Coca-Cola requisitava o direito exclusivo de colocar suas máquinas de venda automática e produtos nos refeitórios. As escolas, muitas vezes apertadas de grana, quase sempre aceitavam essa proposta. Em certos casos, um valor inicial de até $30 mil e uma fatia dos lucros garantida por 10 anos. E não para por aí, a Coca-Cola despejou $90 mil em uma escola em Syracuse, Nova York, para erguer um estádio com um gigantesco letreiro da marca. A trama fica ainda mais densa quando se descobre que as escolas recebiam incentivos para priorizar a venda da Coca-Cola, além de receberem comissões por cada venda bem-sucedida. O bizarro? As instituições ganhavam menos se optassem por oferecer alternativas mais saudáveis, como leite e sucos de frutas. Pode parecer inconcebível, mas, em alguns casos, sequer se permitiam as opções saudáveis nas escolas, tudo porque a Coca-Cola não dava o aval para a venda. Hoje, com a epidemia de obesidade que enfrentamos, é difícil não associar essa tática obscura à parte do problema. 4. O enigma líquido, sede por água. Embora a Coca-Cola guarde a fórmula exata a 7 chaves, existe um componente essencial sem o qual a produção da bebida açucarada não seria possível: a água. Para cada 26 galões de Coca-Cola, eles precisam de nada menos que 71 galões de água. Porém, a água não flui igualmente em todos os cantos do planeta, e isso gera uma complicação considerável quando a Coca-Cola decide instalar suas fábricas de engarrafamento em locais onde a disponibilidade desse recurso é escassa. Um verdadeiro dilema líquido. Imagine só, a Coca-Cola ergue suas fábricas de engarrafamento em regiões inicialmente carentes de água. Quando essas fábricas entram em operação, elas retiram uma quantidade significativa de água subterrânea, agravando a já delicada situação hídrica local. O resultado? Uma escassez de água que afeta diretamente o abastecimento de água potável e a irrigação das plantações, resultando em escassez de alimentos. Essa história se repetiu em diversos estados da Índia e em várias localidades da América Latina. Após uma década de protestos incansáveis, uma fábrica da Coca-Cola na Índia finalmente fechou as portas em 2015. No entanto, o problema não se encerrou por aí. As fábricas da Coca-Cola que continuam a consumir grandes volumes de água local continuam a ser uma preocupação na Índia, em várias nações da América Latina e em países em desenvolvimento pelo mundo afora. A relação entre a gigante dos refrigerantes e os recursos hídricos do planeta ainda é um quebra-cabeça sem solução definitiva. 3. Passado envolvido em polêmicas, cocaína e racismo. O que dizer desse rumor que ganhou vida própria sobre a Coca-Cola? Aquela história de que a receita original continha cocaína não é apenas lenda urbana, é pura verdade. Nas entranhas do passado da bebida, encontravam-se folhas de coca, que carregavam o composto da cocaína, usado na produção do infame pó branco. Embora seja difícil quantificar a dose exata de cocaína presente na receita original, a bebida tinha sim sua pitada desse controverso ingrediente. Não apenas isso, a versão inaugural da Coca-Cola também tinha teor alcoólico. Porém, em 1886 em Atlanta, onde se engarrafava Coca-Cola, aderiu à proibição do álcool.
O resultado? Tiraram o álcool, e para compensar, a fórmula recebeu um incremento de açúcar. Curiosamente, a cocaína ainda permaneceu como parte da receita nos anos seguintes. Já a virada do século trouxe uma reviravolta. Em 1899, a Coca-Cola começou a comercializar suas bebidas em garrafas, o que as tornou acessíveis para a comunidade afro-americana, já que leis segregacionistas dificultavam o acesso deles ao produto. No entanto, esse movimento trouxe à tona um pânico infundado entre a classe média e alta branca. Alguns membros dessas comunidades, cheios de paranoia, temiam que a bebida com cocaína conferisse poder aos negros, levando-os a ataques incontroláveis. Em resposta a esses receios, a Coca-Cola começou a retirar gradualmente a cocaína da fórmula em 1903, substituindo-a por cafeína e ainda mais açúcar. Essa mistura complexa de elementos históricos, substâncias e preconceitos raciais lança uma luz intrigante sobre a evolução da Coca-Cola e seu papel na sociedade. 2 sombras sombrias, Coca-Cola e os sindicatos na Colômbia. Em um dia que ficou marcado pela tragédia, em 5 de dezembro de 1986, uma unidade paramilitar de ideologia direitista fez sua sinistra entrada em uma fábrica engarrafadora da Coca-Cola em Carepa, Colômbia. Um líder sindical da unidade, corajosamente se aproximou para entender as intenções da quadrilha, apenas para ser alvejado e brutalmente assassinado. A noite seguiu com uma invasão à sede do sindicato, onde equipamentos foram destruídos e o local incendiado, apagando toda evidência. No dia seguinte, os paramilitares entraram na fábrica e impuseram um macabro dilema aos sindicalistas: demissão ou enfrentar o destino de seu líder. Diante de salários mensais de $380 a $400, muitos cederam à pressão, deixando seus postos. Os paramilitares permaneceram na fábrica por 2 meses após essas demissões. Quando as portas reabriram, os sindicalizados foram substituídos por trabalhadores recebendo $130 por mês. Embora não existam provas cabais que apontem o envolvimento direto da cúpula da Coca-Cola nos assassinatos, críticos apontam a resposta limitada da empresa em relação às investigações. Curiosamente, não houve esforços por parte da Coca-Cola para denunciar ao governo colombiano os assassinatos de seus trabalhadores ou a ocupação paramilitar prolongada em suas instalações. Vale ressaltar que, na época dos eventos trágicos, os sindicalistas buscavam negociar melhores condições de trabalho com a engarrafadora Bebidas e Alimentos, uma parceira da Coca-Cola encarregada do invase do produto na América do Sul. Os anos seguintes testemunharam a recusa da Bebidas em qualquer tipo de negociação com seus trabalhadores. Este triste episódio não foi um caso isolado. Pelo menos 5 outros sindicalistas ligados à Coca-Cola encontraram um destino semelhante na Colômbia, enquanto os demais sindicalistas eram pressionados a escolher entre a demissão ou o risco de morte. Em 2001, o sindicato Sinaltranal tomou medidas legais contra Bebidas e a Coca-Cola, porém, a ação contra a Coca-Cola foi rejeitada em 2003. A sombra desse acontecimento continua a pairar sobre a história da Coca-Cola na Colômbia, um capítulo obscuro que merece ser lembrado e compreendido. Coca-Cola e agricultores peruanos, uma conexão complexa. Lá no início, a Coca-Cola escondia em sua fórmula uma pitada de cocaína, uma revelação que ainda ecoa nos dias de hoje. Quando essa fórmula foi ajustada, uma empresa chamada Maywood Chemical Works, hoje conhecida como Stepan Company, desempenhava um papel crucial na importação das folhas de coca do Peru para os Estados Unidos. Uma vez em solo americano, a Stepan, ainda parceira da Coca-Cola, retirava o composto fundamental da cocaína das folhas de coca, enviando para a Coca-Cola um extrato de folha de coca já desprovido desse componente. E quanto ao destino do composto extraído? Surpreendentemente, era comercializado sob a supervisão governamental para fins médicos. Ao longo de mais de um século, enquanto leis de controle de drogas eram implementadas, exceções especiais eram feitas para permitir à Coca-Cola a contínua importação das plantas de coca. Isso conferia a ela o status único de uma das poucas empresas americanas autorizadas a trazer a planta ao país. No entanto, à medida que a popularidade da Coca-Cola cresceu, a Stepan encontrou dificuldades para comercializar todo o composto de cocaína resultante. Assim, uma legislação especial foi aprovada para permitir que a empresa destruísse o excesso sob a vigilância governamental. Entretanto, a situação se complica.
As folhas de coca têm inúmeras aplicações além da Coca-Cola e da cocaína, incluindo chás, doces e farinha. No entanto, os plantadores de coca no Peru, conhecidos como cocaleros, encontram um caminho limitado para o mercado americano, sendo a Coca-Cola seu único comprador, devido às leis antidrogas concebidas para bloquear a entrada de cocaína nos Estados Unidos. Com um mercado único para seus produtos, os cocaleros têm pouca margem de manobra além de aceitar as condições impostas pela Coca-Cola. Como resultado, os agricultores permanecem em situação precária, enquanto a Coca-Cola acumulou uma receita anual de impressionantes 11 bilhões de dólares. Esta complexa teia de relações entre uma das maiores marcas globais e os agricultores peruanos nos convida a questionar os sistemas que moldam nossos alimentos e produtos diários. E assim chegamos ao final desta incrível incursão pelos segredos sombrios que cercam a icônica Coca-Cola. Obrigado pela atenção. Deixe seu like, comentário e inscreva-se no nosso canal.